Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast, onde a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. Eu agendei o episódio dessa semana pensando da gente falar um pouco sobre o histórico das commodities agrícolas, como elas trabalham em ciclos e tudo mais. E claro que a gente vai falar sobre isso. É importante que as pessoas continuem, principalmente os produtores rurais, compreendendo e absorvendo esses conceitos. Mas as notícias dos últimos dias mostraram que, embora as commodities de fato operem em ciclos e tenham tempos determinados para absorver cada um dos seus fundamentos, as notícias que vão surgindo e mudando, não só os mercados, mas vão mudando o cenário econômico global, o cenário geopolítico, o cenário diplomático e comercial do mundo, também tem um impacto direto e quase que imediato no caminhar dos preços dessas commodities. Por isso a gente recebe nessa quarta-feira o Ale Delara, que é diretor da Pine Agronegócios, conhecedor desses mercados e, mais do que isso, profundo entusiasta da educação nesse setor. Não é isso, Ale? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. É um prazer ter você com a gente aqui no nosso Conversa de Cerca Podcast. Para mais a gente bater papo do que fazer profundas análises, porque o momento tá difícil, né, Ale? Seja bem-vindo. Olá, Carla. Primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar participando aqui contigo. Momento desafiador, né? Quarto ano consecutivo com um cenário diferente, principalmente para o mercado da soja. Então, vamos conversar um pouquinho hoje o porquê que está acontecendo mudanças estruturais no mercado da soja, como que nós pudemos ter quatro movimentos diferentes em quatro cenários diferentes e dois deles movimentos diferentes do que seria o contexto do mercado. E era exatamente isso que eu queria entender nesse início da nossa conversa. Essas mudanças, então, elas são de fato mudanças estruturais no mercado. Elas vão desenhar um novo cenário. E quais foram esses últimos 4 cenários que o mercado viveu e por que fez os movimentos que fez, Ale? Sim. Vamos voltar um pouquinho no tempo, cara, se você me permite. À vontade. Voltando para o que é o agronegócio, que foi um conceito cunhado por dois professores de Harvard, lá na década de 50, quando eles escreveram o livro Concepts of Agribusiness. Naquele momento, eles conceituavam o agronegócio como toda atividade ligada à produção agropecuária, incluindo aquilo que vinha antes da porteira, dentro da porteira, que são as fazendas, e no pós-porteira. Mas ao longo do tempo, esse conceito do agronegócio ele passou a uma necessidade de transformação, de ampliação, de atualização. E na época falava-se só de agricultura, hoje fala-se de agropecuária e nós tivemos que incluir pesquisa, desenvolvimento, educação, financiamento dentro desse conceito do agronegócio. Inclusive aqui no Brasil, o IBGE promoveu algumas alterações na classificação de produtos. Hoje nós temos produtos primários, que é basicamente aquilo que é produzido dentro da fazenda, num poço de petróleo, numa mina de minério de ferro, de cobre, produtos extrativistas, que é uma segunda classe, e a indústria de transformação. E o agronegócio não mudou só no conceito, mas na forma de produzir. Então, nós vemos que a agricultura foi passando por uma série de transformações, foi ganhando muita escala, principalmente após os investimentos, o programa do Prodecer, ali coordenado brilhantemente pelo Alisson Paulinelli, e a Embrapa investindo muito em pesquisa, e fomos ganhando escala. As grandes indústrias químicas de pesquisa e desenvolvimento trouxeram sementes geneticamente modificadas para combater determinados tipos de praga, intempéries climáticas. Então, pegamos o milho, por exemplo, que se não tivéssemos uma semente geneticamente modificada, a lagarta do cartucho ali já teria dizimado grande parte da produção brasileira. Então, o agro ele evoluiu. Temos maquinário hoje autônomo já operando dentro da fazenda, drones, pulverização com aviões. E aquilo que nós começamos a sentir agora, essa mudança, é naquilo que acontece na forma de nós comercializarmos. Então, nós demos os passos na produção agropecuária dentro da fazenda. Imagine o ganho de produtividade que nós tivemos, muito acima da expansão diária. E agora chegou a vez de começarmos a comercializar de uma maneira mais profissional, mais parecido do que as tradings fazem e não daquilo que nós comercializávamos há 20 anos atrás. Por exemplo, quando eu entrei nesse
nesse mercado. E os 4 últimos anos trouxeram justamente essas mudanças, porque nós tivemos 3 anos de laninha, na verdade vamos pular 5 anos. Tivemos 3 anos de laninha, um ano de El Niño e um retorno do laninha agora. Tivemos uma pandemia e uma guerra, então foi uma grande faculdade para nós os últimos 5 anos. Lá em 2019, nós vendemos a soja por um preço e entregamos por um preço muito mais alto em 2020 por questões de pandemia, por questões de guerra comercial. De 20 para 21, o mesmo cenário. Vendemos num preço e entregamos por um preço mais alto. 21 para 22, nós tivemos uma grande quebra de produção, a maior quebra de produção na história aqui do Brasil. Então, nós tivemos uma redução de oferta com o aumento do preço. Cenário número 1. 23 para 24, nós tivemos uma safra recorde no Brasil e queda de preços. Então, cenário 2. Então, cenário 1, quebra de safra, aumento de preços. Cenário 2, safra recorde, queda de preços. Normal, de acordo com os fundamentos da economia. Aí viemos para a temporada 23, 24, 25, a temporada 23, 24, né? A temporada passada, onde nós tivemos quebra de safra e queda de preços. Opa, já mudou o cenário. Nós tivemos uma redução de oferta e uma queda de preços. O porquê que isso aconteceu? E esse ano nós temos um cenário diferente ainda, onde nós temos uma safra recorde e alta de preços. Então, aquilo que aconteceu em 22, 21 para 22, depois 22 para 23, completamente diferente do que aconteceu de 23 para 24 e agora 24 a 25. E o que explica isso é a volatilidade do mercado, a formação de preços, a forma de comercializar. Ale, e isso, esses momentos, né, essas atuações do mercado, elas têm um prazo de validade, ou esses cenários que se desenharam, que você acabou de brilhantemente descrever para nós, eles vão tendo validade para influência nos preços, ou isso vai deixando de ter uma vida útil nos mercados, ao passo em que novas notícias, como essas que apareceram, por exemplo, nos últimos dias da guerra comercial, vão dissolvendo esses momentos fundamentais, ou elas vão se agregando a isso e o mercado vai tentando dividir as suas energias diante desses cenários de informações que vão se desenhando e acumulando esses fatos. É aqui que eu acredito que está o grande desafio, Carla. Voltando para a formação de preços, isso é o básico que todo agronegócio que trabalha com commodity hoje deveria saber, é formação de preço. Estamos atrasados com relação a esse conhecimento, mas é algo que nós já vemos esse movimento. Porque através do conhecimento da formação de preços, nós conseguimos separar aquilo que é volatilidade, que é o que acontece ou o que está acontecendo, por exemplo, agora com as notícias do Trade War, daquilo que é fundamento, que vai ser algo que vai prevalecer durante um período que, por exemplo, compreende a nossa chegada do produto no mercado, a nossa safra. Então, conseguir separar esses dois pontos, ele vai conseguir, o produtor, o trader, a trading, o corretor, ele vai conseguir criar estratégias para atuar dentro destes cenários. Porque o que nós podemos considerar até uma falha nossa é olhar uma temporada, ou seja, um ano completo de safra, pegamos a soja de janeiro a dezembro e percebermos que a China vai comprar mais soja. Ela tem feito isso ao longo dos anos, um aumento pequeno, mas ela tem comprado mais soja. Só que isso não é suficiente para nos fazer ganhar mais dinheiro, melhorar a nossa margem. Porque existem momentos onde eu tenho aumentos de oferta, momentos onde eu tenho redução de oferta, e dentro de tudo isso há a volatilidade. Então, voltando para o cenário do ano passado, onde nós tivemos uma quebra de safra em relação ao potencial muito grande, era esperado um aumento de preços, e esse aumento de preços ele veio muito tarde para alguns produtores. Porque no começo do ano nós temos a colheita acontecendo, a colheita ela traz um aumento da oferta, como a comercialização estava num nível relativamente baixo comparado com a média, os preços caíram devido a uma grande oferta disponível. Então, mesmo com uma quebra de safra, os preços em fevereiro, março, abril, começo de maio estiveram baixos.
quem é obrigado a vender para pagar o custeio de 30 de março, principalmente 30 de abril, ficou refém do preço do dia, porque supostamente não conseguiu separar o que é fundamento dentro de uma janela sazonal. E aí, no final do ano, segundo semestre, outubro, novembro, dezembro, preços muito altos, mas sem soja disponível para vender. Nós caímos no mesmo caso da soja de R$ 200 lá de 2022, onde a oferta era muitíssimo pequena. Então, separar essas janelas sazonais de fundamentos daquilo que é volatilidade, ele vai nos ajudar, o agronegócio, né, falando nosso como agronegócio, a ter uma estratégia mais bem delineada, nos protegendo, reduzindo a volatilidade, já que há ferramentas para esse tipo de situação. Isso eu te perguntei porque, de fato, eu concordo contigo, Ale. Eu acho que o principal desafio é justamente esse entendimento da formação do preço. Entender que o mercado não é um dia ou um ano ou uma temporada. O mercado ele passa por esses processos de construção. E por isso eu imagino que para o produtor, ou, enfim, para qualquer elo da cadeia, né, que constrói esse cenário, ele precisa ter esse entendimento, essa absorção desses conceitos, justamente como a gente falou no começo, de que são informações que têm esses tempos de vida mais alongados em determinados mercados. Isso tem particularidades na soja, tem particularidades no milho, no café, no petróleo, né, em outras commodities. Quer dizer, entender como é que esses preços se formam e como os mercados são diferentes todos os dias, mas ainda assim eles carregam fundamentos ou fatores ou notícias de períodos anteriores, é muito importante, né? Sim, sim. E até um fato curioso, cara, eu sou produtor rural, eu já comentei contigo uma vez, eu não sou descendente de produtores rurais, vamos colocar assim. Então, meu avô era um pequeno produtor rural, tinha um sítiozinho de 5 hectares na Lapa, que é um município próximo aqui em Curitiba, mas o meu pai veio para a cidade, foi um vendedor de doces aqui na cidade, pegava uma Kombi e ia até o interior do Paraná entregando doce, minha mãe sempre dona de casa. E quando eu entrei no comércio exterior, que foi a minha primeira grande profissão no início dos anos 2000, o dinheiro que eu ganhava, eu comprava terra, porque eu adorava aquilo lá, queria ser vizinho do meu avô, e fui fazendo isso durante 20 anos, né? Até hoje eu ainda faço isso, 25 anos de mercado. E aquilo que você vai aprendendo dentro do mercado é que você ficar com uma visão só de dentro da fazenda, enviesado para aquilo que eu vejo na minha propriedade, ele pode me trazer uma visão distorcida daquilo que acontece no todo e principalmente daquilo que o nosso comprador faz. Que eu acho que esse é o importante. Porque soja, milho, café, açúcar, o próprio boi gordo, eles têm uma característica que a sazonalidade desses produtos está no lado da oferta. Então o mercado sabe quando que vai ter uma oferta e quando que não vai ter uma oferta devido à safra e a entre-safra que é definido pelo clima. Então o comprador, conhecendo isso, o poder de barganha dele é maior. Porque ele pode comprar um volume maior durante a safra, quando os preços são mais baixos, e se retirar do mercado quando estivermos numa entre-safra e usar o estoque que ele formou durante a safra. Então, talvez abrirmos a porteira, fazendo analogia com a fazenda, da nossa visão, e não olharmos só para a produção agrícola, a condição da lavoura, a qualidade da lavoura, mas aquilo que a trading está fazendo, aquilo que o chinês está fazendo do outro lado, ele nos ajuda a termos uma visão, por mais que estejamos contrariados naquilo que acreditamos, a ter uma visão de menor risco. Porque um exemplo clássico, a Argentina, ela não compete em volume com exportações aqui do Brasil. A nossa exportação é quase que maior, é quase não, é muito maior do que a produção total da Argentina. Sim. Mas a Argentina, ela é o maior exportador do complexo soja, dos derivados de soja, farelo e óleo de soja. E se há um aumento expressivo de farelo e óleo no mercado, isso derruba a margem de processamento do chinês que está do outro lado do mundo. Se o chinês está com margens negativas, ele tende a comprar menos, comprar da mão para a boca, utilizar parte do estoque que ele tem. Então, por mais que não há uma competição direta com os nossos vizinhos, há uma arbitragem com um produto que os nossos
nossos vizinhos são líderes no mercado. Então, é isso que nós precisamos entender, que não trata-se, às vezes, de uma competição direta, mas de uma arbitragem, porque todo produto, toda empresa, melhor dizendo, ela visa o lucro. Se nós não temos lucro, nós reduzimos a produção e, no caso da China, tem uma vantagem, vamos colocar assim, que o governo dá um suporte em caso de margens negativas. Um outro exemplo clássico, que isso é pouco conhecido do agronegócio, é como que as tradings elas negociam. As tradings, de uma maneira assim, simplista, não está nem aí para Chicago, para o dólar. A preocupação dela é com o prêmio. Porque Chicago e dólar é igual para todo mundo, seja para o chinês, para o argentino, para o americano, para o brasileiro é o mesmo. Então há um derivativo que eles vão atuar lá. O que faz a diferença para ele é o prêmio e a logística. Agora nós temos um prêmio muito favorável aqui para o produtor, mas muito desfavorável para a trading, porque ela não tem margem para comprar nova soja no interior do Brasil e poder exportar. Então, essa falta de margem deixa o mercado travado. O mercado ele não vai. Então, nós temos preços teóricos e poucos negócios acontecendo. Talvez porque nós estejamos focados só dentro da fazenda e poucos focados daquilo que acontece no porto, por exemplo. Inclusive ontem, quando as primeiras informações ali dos impactos da guerra comercial começaram a surgir, você deu uma entrevista para o Notícias Agrícolas falando justamente sobre como as preocupações com a nossa logística, elas podem limitar as oportunidades que uma guerra comercial entre China e Estados Unidos podem oferecer ao Brasil, né, Ale? Você pontuou essa nossa capacidade de escoamento da produção e a nossa incapacidade, se essa é a melhor palavra, para ampliar o volume de uma demanda adicional que poderia surgir pela soja do Brasil, por exemplo, fora os outros produtos que disputam espaço nos nossos portos, nos nossos armazéns e por aí vai, por justamente essa dificuldade que a gente tem no Brasil de ver esse olhar para o além da porteira. Né? Então, hoje nós estamos aumentando a nossa capacidade produtiva sem aumentar a nossa capacidade de escoamento e perdendo essas chances de negócios justamente por conta desse impacto sobre as margens. Não, perfeito, cara. Eu até assisti a entrevista hoje que você conduziu com o presidente da ProSoja, ele confirmou este Sim. cenário. O Brasil vive justamente isso. Ao longo dos anos, nós tivemos um incremento de produção muito grande. Imagine que na época que eu comecei a produzir soja, por volta de 2005, 2006, a minha produção era de 26, 27 até 30 sacas por hectare. Hoje nós estamos falando em algumas regiões do Brasil de 90 até 100 sacas por hectare. Então essa produção ela teve um crescimento exponencial e não tão linear. E a nossa malha ferroviária no Brasil é da década de 70. Então, Pois é. não há ferrovias para que nós consigamos enviar essa soja para os portos. Isso chega a ser ridículo, talvez seja a palavra, que hoje há um terminal rodoviário, ferroviário em Rondonópolis imenso, estado da arte, quando nós falamos em escoamento, recebimento e escoamento de carga, mas esse ramal ele vai ligar Rondonópolis a Santos. E um dos portos mais eficientes para embarque de soja no Brasil é Paranaguá. E não há uma linha ferroviária para Paranaguá, então o transporte deve ser de caminhão. Nós temos a Ferrogrão, que ligaria supostamente Sinop até o porto de Miritituba, que não sai do papel e poderia aumentar exponencialmente também o transporte de grãos saindo pelo Arco Norte, que já está absorvendo grande parte das nossas exportações. Só que os portos do Arco Norte são extremamente limitados comparados com Paranaguá e com Santos. Hoje o porto de Barcarena, por exemplo, ou Santarém, melhor dizendo, tem 2 berços, consegue carregar um navio numa janela de uma semana. Agora o porto de Paranaguá tem 3 berços dedicados a embarques de soja, onde operam 3 navios ao mesmo tempo, com uma capacidade de carga de 1.500 toneladas por hora. Então, a cada um dia e meio, eu tenho 3 navios saindo com 60 mil toneladas de soja. Mas eu só tenho uma ferrovia ligando o interior do Paraná para os portos aqui do Paraná. Então, se nós tivéssemos hoje uma produção de 200 milhões de toneladas de soja, 150 milhões de toneladas de milho, 50 milhões de toneladas de açúcar, 100 milhões de sacas de café, e o chinês viesse comprar 150 milhões de soja aqui no Brasil, 100 milhões de milho, eu não teria a menor condição
de atender o chinês ou o europeu, quem viesse a comprar aqui, porque eu não consigo embarcar essa soja, eu não consigo transportar esta soja. Um dado curioso, a Exalc Log, ela fez uma pesquisa alguns anos atrás e ela estimou que a perda no transporte de soja saindo do Mato Grosso até o Paraná é de 5%. Então imagine você transportando, vindo para o Porto de Paranaguá, 30 milhões de toneladas por ano, 5% disso ficando perdido nas rodovias, devido a buracos, devido à pavimentação toda rachada, devido a ser mão única e não mão dupla. É 5% que vai pro ralo aqui no Brasil. Agora, vamos investir? Legislação ambiental totalmente engessada, disputa partidária, então um partido A aprova um projeto, o partido B recorre, vai para o STF demora anos para poder aprovar. Ali tem que ter um investimento nos portos, que não é algo que você faz em 24 horas, demora muito tempo. Aqui no Paraná, nós temos o porto de Pontal, que poderia aliviar a pressão logística aqui do estado, com o EARIMA, primeiro, que é o estudo ambiental, o estudo de impacto ambiental, aprovado por volta de 2010. Até hoje esse porto não saiu, porque muda a gestão, cancela o projeto. Aprova projeto, cancela projeto. Não saiu um porto que teria um calado natural acima de 20 metros, teriam 3, 4 berços para poder aliviar o fluxo de exportação de contêineres, por exemplo, não sai do papel há mais de 25 anos. Então, esse é o problema. Ale, eu te perguntei essa questão logística, porque além desse estudo da Exalc, eu já ouvi também os estudos que apontam que nós deveríamos investir 3% do nosso PIB anualmente em logística, né? Em ampliar a nossa capacidade logística e tudo mais. Esse 5% é assustador, porque se a gente pensar que o produtor gastou para produzir essa soja, e ela vai literalmente, né, água abaixo, ela se perde até chegar no porto, é assustador. Mas se a gente pensar que também não há um investimento mínimo para a gente poder ampliar essa capacidade, isso se agrava ainda mais. Você citou a questão, a questão da legislação ambiental, a questão partidária, a questão política. Você enxerga, Ale, que no Brasil grandes problemas também se dão porque no meio do jogo a gente quer mudar a regra? Então, os governos passam, o Estado fica e a gente vê de um governo para outro coisas que não vão se resolver em 4 ou 8 anos, tendo as regras alteradas no meio do jogo, aí para tudo, aí se para um projeto que vai demorar, por natureza, 10, 20 anos para se concluir. Aí a gente quer estudar ele de novo, aí a gente quer repensar. A Ferrogrão é talvez o maior exemplo né, contemporâneo desses problemas no Brasil, e a gente não vê nada evoluir. E o que a gente vê de evolução, isso está completamente conectado a iniciativas privadas. As iniciativas públicas, elas falham quando tentam olhar para isso de uma forma diferente. Quer dizer, a gente não tem uma perspectiva mínima de quando a gente vai mudar esse cenário no Brasil, né? Não, não há essa perspectiva e isso que acaba Assustador. sendo desanimador, né? Então a gente fala o risco Brasil. Qual que é o risco Brasil? É justamente isso. Uma parte é que o nosso futuro ele é incerto. Nós não temos certeza se aquilo que foi negociado ele irá permanecer. Nós temos, desde o final da década de 80, a Lei Candir, que prevê a isenção no imposto ICMS para exportação. Há uma legislação federal também, desde o início dos anos 90, se não me engano, desde 94, que também isenta os impostos federais sobre a mercadoria para exportação. E recentemente tivemos Maranhão querendo tributar a exportação, Pará querendo tributar a exportação, já tivemos tributos na exportação do estado do Mato Grosso do Sul. Então, do que adiantou aquelas leis se hoje aquelas leis podem não valer? Então, isso acaba aumentando o risco Brasil, poucas empresas investem aqui. Nós temos a grande matriz de transporte do Brasil, a matriz rodoviária, seja por qual motivo que for, seja por lobby, seja por tradição, qualquer motivo é rodoviária. O investimento em rodovias, ele é parte da União ou dos estados. A iniciativa privada não consegue fazer uma nova rodovia. Então, o governo deveria fazer
o que fizeram lá agora, muito recentemente, alguns trechos da 163, lá do Mato Grosso e do Pará, mas isso é muito pouco. Eu viajei muito aqui do Paraná para a região de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, Xanxerê, Xaxim, Faxinal dos Guedes, Chapecó, região ali grande produtora de suínos e de frango. Quando você chega em General Carneiro, que é o último estado na divisa com Santa Catarina, você tem uma pavimentação ótima. Você entrou em Santa Catarina, você vai ter 100 quilômetros ali de puro buraco. É um desastre aquela entrada de Santa Catarina até a região ali de Chapecó. E isso é uma coisa estadual. Então, o Estado deveria cuidar disso. Porque o motorista de caminhão, a transportadora, ele sempre irá buscar o melhor. Hoje nós temos caminhões ali com valores próximos a R$ 1 milhão. Então, o investimento da iniciativa privada, no caso da matriz rodoviária, ela é muito baixo. O que acaba prejudicando é que o custo variável desse transporte é muito alto, porque não temos clareza com relação a preço nem de diesel, quando que virá aumento, se virá aumento, se não virá aumento, se a Petrobras irá represar preço, não vai, prejudica a iniciativa privada, não prejudica, isso é muito nebuloso aqui no Brasil. Agora, quando nós vamos na ferrovia, que é o que me espanta mais, o custo fixo da ferrovia, ele é muito alto, porque é o operador logístico que constrói a malha ferroviária. Então, o custo variável de uma ferrovia, ela é muito baixa, mas o custo inicial, o custo de implementação daquele modal é muito alto. E isso é da iniciativa privada. A única coisa que o Estado deveria fazer é aprovar o projeto que uma empresa como a Rumo, por exemplo, faz, porque todo o restante do dinheiro, da mão de obra, da implementação e depois da operação daquele modal é da iniciativa privada. E nem isso nós temos aqui no Brasil. Então, o Estado não faz a sua parte no investimento na rodovia, na melhora da malha rodoviária, por mais que há algumas concessões aqui no Brasil, ainda é muito pouco, e naquilo que tange, que cabe à iniciativa privada, o governo não assina o papel, não dá o papel para a iniciativa privada poder fazer o investimento. Exato. Enquanto isso, nós ficamos reféns de tudo que nós estamos vendo até hoje. Não, é incrível como os governos brasileiros conseguem confinar a sua população a serem reféns das suas necessidades. Seja a população, sejam grupos empresariais, seja o agronegócio. O Brasil é craque em fazer isso, né, Ale? Ontem, com a repercussão da informação que nós demos ali da logística e hoje com a entrevista com o presidente da ProSoja Brasil, a repercussão ali nos grupos do WhatsApp, porque é muito bom, né? A gente tem a repercussão da informação no mesmo momento pelos produtores, enfim, pelas pessoas interessadas naquilo. E eu vi uma colocação de um produtor que eu achei brilhante, que é: o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. E isso Sim. acontece com um potencial gigantesco que a gente tem aqui. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, tudo isso acontecer no momento onde é necessário que nós tenhamos aumentos de safras para que haja o aumento do volume de matéria-prima para se produzir alimento mais acessível, a gente continuar abastecendo adequadamente os nossos mercados internos, que estão adequadamente abastecidos, mas nós temos um outro problema de distribuição de renda, geração de emprego e inflação e tudo mais que corrói o poder de compra do produtor brasileiro, mas a gente olha para isso, tentando sempre terceirizar a culpa, né? Então, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de oferta, mas querem, ao mesmo tempo, cercear o comércio do produtor rural. Não, então, vocês têm que olhar só para o mercado interno, exporta-se menos, ou para a população. Troque de produto, compre menos, coma outra coisa. A gente vai continuando refém das nossas necessidades e, pior, limitados pelas nossas próprias oportunidades e pela vocação que tem esse país, Ale. Não, é um absurdo. Esse das exportações são dois problemas recentes que nós vimos as discussões aqui no Brasil. O primeiro deles foi a inflação de alimentos. Parte da inflação de alimentos tem, quando nós falamos daqueles ligados ao setor de commodities, temos as operações em mercado de derivativos agrícolas, temos cenários de oferta e demanda que influenciam nos preços. Então, a alta do café, por exemplo, tem muita relação com a escassez global, com problemas na logística global que puxaram contratos futuros em Nova York para máximas históricas. Só que há muitos alimentos processados que têm relação com repasse de preços devido a custo muito alto. Então, nós vemos os juros no Brasil acima de 13%, expectativa de mais 2 aumentos na taxa básica de juros.
O banco que fornece esses empréstimos ao setor privado, à economia brasileira, ele não cobra somente a Selic, porque essa é a taxa de captação dele, então ele coloca um spread, um adicional em cima disso, que é o risco da operação, que no Brasil é elevado, mais o seu lucro, então estamos falando de juros no Brasil próximos a 20%, como se financiar a 5%, sendo que uma margem de um produtor rural hoje líquida gira em torno de 5, 6%, de um supermercado em 2, 3%, da indústria em 4, 5%. Isso é inviável. Então, os juros no Brasil é muito alto porque, nesse momento, principalmente, nós temos uma política fiscal muito expansionista, gastos que não param de ocorrer por parte do governo, isso aumenta o risco, tem que cobrar mais juros para conter esse repasse de preços na ponta final. O ovo é um exemplo disso. O ovo tá, e há uma escassez, de certa forma, de ovo no mercado, questões climáticas de temperatura, mas boa parte do aumento do valor do ovo na gôndola do supermercado é uma taxa de câmbio que chegou acima de R$ 6 aqui no Brasil, onde tivemos um aumento no custo de embalagem, por exemplo, de 100%. Como não repassar esse preço? A indústria não tem margem para absorver. O outro problema que deu uma grande discussão há 2 semanas atrás, o Plano Safra. A suspensão do Plano Safra, porque o orçamento não foi aprovado aqui no Brasil, então não há previsão de quanto que pode gastar de dinheiro agora nesse ano de 2025. E aí gera um monte de discussão, porque imagina-se que o Plano Safra é uma doação para o agronegócio, para É os verdade. megaprodutores de soja. E está longe disso. É um empréstimo com uma subvenção de juros para principalmente pequenos produtores através do Pronaf e médios produtores através do Pronamp, que já tem taxas maiores do que os pequenos. Grandes produtores têm taxas de mercado, não há muito benefício do Plano Safra para um produtor de 10 mil, 5 mil hectares produzindo soja e milho. Então, isso vai direto para esse produtor, que vem há anos sofrendo com margens. Olha os produtores gaúchos, Laninha, El Ninho, enchente, seca, quebra de produção há 4, 5 anos. Como que esses produtores vão poder pagar os empréstimos antigos, entregar uma safra que não consegue por questões climáticas, por questões de logística, e todo o setor do agronegócio trava. E o principal culpado disso é o famoso risco Brasil, onde o passado é incerto, a infraestrutura é deficiente, juros são muito altos e politicagem aí rolando solta no nosso mercado. É verdade. Ale, essa análise ela é impecável e ela é quase atemporal, infelizmente, né? Talvez daqui a um ano a gente tenha essa conversa e a gente vai estar vivendo uma situação semelhante a essa. Voltando um pouquinho no início da nossa conversa, as commodities agrícolas elas estão iniciando um novo ciclo e o Brasil vai ter que pegar todo esse seu cenário interno e combinar com esses novos ciclos, ou nós estamos num momento já conhecido dos mercados para as principais commodities agrícolas negociadas mundo afora? Que momento é esse para as commodities agrícolas, essencialmente enquanto commodities, Ali? Cara, as commodities aqui no Brasil agora, devido à formação de preço e devido ao ganho de escala dos players do mercado, principalmente olhando para o mercado internacional, nós temos os grandes ciclos já dentro das commodities, temos os ciclos menores, né, conhecidos como sazonalidade, mas nós começamos a sentir realmente os efeitos da globalização. Não aquela globalização da década de 90, com a expansão de manufatura para outros países, mas da integração global. Hoje nós temos 3 grandes hubs no mundo e esses grandes hubs alimentam cenários de satélites. Então a China é um grande hub, a Alemanha é um grande hub lá na Europa e os Estados Unidos é o grande hub aqui nas Américas. O que acontece nesses 3 países tendem a respingar em todo o restante do mundo. Então o que nós vemos aqui no Brasil? Estamos, o exemplo, o Trade War, né, a guerra comercial 2.0, porque nós já tivemos a primeira versão entre 2018 e 2020, o Trump querendo proteger a economia americana, ele sempre deixou isso claro, através do seu mote de campanha, né, o Make America Great Again, né, fazer a América grande novamente, e American First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro. Ontem, nessa semana, a China anunciou tarifas contra os Estados Unidos. Como que isso respinga aqui no Brasil?
A primeira visão, a primeira impressão que nós temos, nossa, vai ser muito favorável aqui para nós, porque o chinês vai vir comprar aqui e isso acaba puxando o preço dos nossos produtos. Mas talvez isso não seja verdade para todos os mercados, porque dentro desse conceito de hub, de globalização, a formação do preço dessas commodities tem um componentezinho lá chamado derivativo da Bolsa de Valores, que no caso do trigo, milho e soja é Chicago, no caso do café e açúcar é a Bolsa de Nova York. Se você tem uma retirada da demanda chinesa dos Estados Unidos da Bolsa de Chicago, a tendência do derivativo seja decair, que foi o que aconteceu em 2018. E Sim. talvez ao aumento da demanda aqui no Brasil dos chineses puxe os prêmios de exportação nossos todas essas commodities, mas a alta do prêmio seja limitada pela nossa capacidade de exportação e não tenha força para suprir, ou melhor, para anular a queda do derivativo. E com isso nós poderemos ter preços mais baixos, mesmo com a demanda subindo aqui no Brasil, que foi o que aconteceu durante a primeira fase da guerra comercial lá em 2018, porque um dos formadores de preço pode ter uma queda expressiva devido à redução da demanda. Então o mercado está mais sensível a este tipo de situação. Nós deixamos os grandes ciclos agora, ciclos econômicos, principalmente de crescimento ou de retração, estagnação econômica em segundo plano e começamos a olhar para efeitos sazonais de safra e antessafra e principalmente para cenários atuais de mercado. E com isso que nós tivemos 2 anos de cenário dentro do conceito básico da economia e 2 anos com cenários opostos ao conceito básico da economia, porque o mercado está globalizado, tudo está ligado, não tem como você dissociar o que acontece no Brasil daquilo que acontece na China. É quase um efeito borboleta, vamos colocar assim. Sim, é. Não, excelente. Acho que dessa forma a gente consegue explicar que momento é esse que os preços estão vivendo. Ale, a gente consegue trazer uma orientação comum aos produtores nesse momento? Não se vende ou se compra ou se não vende, ou não, mas a gente consegue trazer uma orientação comum aos produtores rurais do Brasil nesse momento em relação à busca pelo entendimento desses momentos, desses mercados e desses conceitos. A gente consegue. Eu falei no começo, né, que você é um entusiasta da comunicação educativa, da educação, inclusive para o agronegócio. Eu tenho, inclusive, participado de um curso de formação de analistas, né, que vocês oferecem aí na Pine, e eu tenho, assim, eu gosto mais de pensar em como a gente pode educar cada vez mais os produtores rurais a terem uma otimização dos seus resultados, mas principalmente para ajudá-los a driblar essas coisas que eles não podem controlar, em especial as questões governamentais. Então, nesse momento, Ale, a gente consegue trazer essa orientação comum para todos os produtores do Brasil? Sim, o que eu sempre gosto de comentar, sempre que eu vou fazer uma palestra ou iniciar um curso novo dentro da nossa escola aqui, é que para nós tentarmos abrir um pouquinho a visão e não ficarmos sempre enviesados àquela visão tradicional nossa ou ouvindo aquela pessoa que fala exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Hoje, Certo. com a chegada da internet, felizmente nós temos muita gente produzindo conteúdo, muito conteúdo de valor colocado até por concorrentes nossos ou em outros mercados. Essa concorrência ela é muito saudável para o mercado, mas às vezes nós ficarmos como um cavalo aqui com os tampões nos olhos, ouvindo só aquilo que nos agrada, ele pode nos trazer uma armadilha à frente. Então, sempre considerar o se. E se o que o Ale está falando estiver errado, isso vai me prejudicar? Sim. Como que eu posso me proteger daquela maneira? Eu acredito que o preço do meu produto aqui vai subir, mas e se ele cair? Há uma maneira de eu estar protegido contra esse risco de mercado? Então, sempre colocar o se dentro da análise. Eu lembro de uma frase que até passou, ela é uma frase do filme, como que é o filme sobre zumbis lá, com o Brad Pitt, me fugiu o nome do A filme agora, não Guerra sei, Guerra Mundial Mundial Z. Z. Isso, quando ele chega em Israel e tem o Orbran lá, que é o líder da pesquisa israelense sobre aquele vírus dos zumbis, ele fala que eles implementaram em Israel o 10º homem. Ou seja, se todos têm a mesma visão, os 9 primeiros votam pela mesma visão, é obrigação do 10º homem discordar.
para trazer uma análise mais crítica do C. Esse C pode salvar muito da margem de quem está nos vendo, está nos ouvindo agora, porque o que me interessa é o lucro. Eu preciso proteger o meu lucro. Eu protejo o meu lucro através do conhecimento de formação de preços e através de uma redução de risco, porque a função de um derivativo de bolsa, por exemplo, é para reduzir volatilidade, para reduzir risco, para comercializar com uma maior lucratividade. Eu acho que o segredo está no C. Se eu estiver errado na minha análise, se a outro analista estiver errado na análise dele, qual que é o prejuízo que eu posso ter? Então, o Sim. C vai me trazer essa visão e eu vou agir em cima desse risco para reduzir, para mitigar ele o máximo possível. Isso é essencial. Acho que fica bastante claro também o quanto a gente precisa dar subsídio para o produtor poder se fazer essa pergunta, né? E se o que o Ale está dizendo está errado, se o que o outro analista, eu acho que isso, quanto mais subsídio a gente puder dar para o produtor de informação, para ele fazer esses questionamentos, né, ao longo da sua atividade, melhor. Isso está mudando, Ale, nos últimos anos. Você já viu uma mudança no perfil desses produtores, fazendo mais esses questionamentos e protegendo melhor os seus lucros? Já sim, cara, já sim. Falei, graças à internet, muita gente falando de mercado, Sim. isso aos poucos vai sensibilizando o mercado e aquela pulga atrás da orelha acaba entrando na cabeça e começa a haver uma mudança de atitude. E quando nós olhamos para o agronegócio, o agro está passando por um processo de sucessão. Então, não temos só herdeiros hoje, só recebendo aquilo que o pai e o avô produziu, mas sim sucessores que estão aprendendo a tocar atividade dentro de uma fazenda. Aquilo que aconteceu, por exemplo, no meu tempo, que nós víamos muitos agricultores mandando o filho para a grande cidade para estudar direito, advocacia, ter uma vida melhor porque a roça não dava dinheiro, a gente já vê uma mudança. Hoje eu conheço muito mais mestres e doutores dentro do agronegócio do que em outras atividades nos grandes centros urbanos. Então, esse movimento está começando por uma série de combinação de fatores e temos que agradecer à internet porque, por mais que eu esteja errado, fulano, ciclano, lá, o Guinho, Zezinho e Luizinho estejam errados, a gente deve agradecer às vezes aquele conteúdo porque ele traz um pensamento crítico. Para mim, eu utilizo aquele se ele estiver certo, se ele estiver errado, eu consigo reduzir o risco. E esse é um movimento crescente. Tanto que no Brasil, há 10 anos atrás, nós tínhamos 2, 3% do mercado do agronegócio utilizando a ferramenta de bolsa para comercializar e para gerir risco. Hoje esse número já está por volta de 11%. Estamos falando em menos de uma década. Então há Sim. sim uma mudança estrutural mais lenta do que nós gostaríamos, mas esse trem já saiu da estação, como eu gosto de falar. Que coisa boa. Bom, Ale, eu quero muito te agradecer pela companhia, e principalmente por essa aula, né? Eu digo, tem pessoas que a gente tem o privilégio de entrevistar aqui que mais que entrevista é masterclass, né? Então, eu sei desse seu entusiasmo por trazer esse detalhamento das informações e justamente essa característica de aula, né? Por quê? Porque a gente precisa continuar estimulando esse entendimento dos produtores, do momento em que eles estão vivendo e no cenário em que estão incluídos. E isso se dá justamente porque, mais de uma vez, você falou, essa agricultura globalizada, esse agronegócio globalizado que se estabeleceu e que não tem, é um caminho sem volta, graças a Deus. Então, apesar de momentos de guerra comercial, disso, daquilo, dessas disrupções políticas, diplomáticas, geopolíticas, a globalização da produção e distribuição de alimentos, de fibras e energias, ela é um caminho sem volta. Então, eu quero muito te agradecer por trazer essas informações todas para a nossa audiência, e você sabe que tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas sempre, e a gente vai certamente fazer novos episódios do Conversa de Cerca para a gente falar de mais mercados e de mais momentos. Muito obrigada, Lê. Eu que agradeço, cara, o convite. Sempre é muito bom participar contigo, participar da Notícias Agrícolas. A equipe de vocês é fantástica, sempre me deu um bom espaço, então eu que tenho que agradecer. Obrigada, Lê. Um ótimo restinho de semana para você, porque apesar dos pesares, né, Lê? Apesar do carnaval, a gente continuou trabalhando normalmente. Você, como produtor, como consultor, como analista, como professor, foi trabalhando, né, Lê? Não teve O carnaval. agro não para, é de verdade, né? É verdade, quando a gente fala isso, é de verdade.
Então, obrigada, viu, Ale? Bom resto de semana para você. Juntos vamos continuando a analisar todos esses cenários e trazendo as informações para os nossos produtores, para a nossa audiência por aqui. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Até a próxima. Um abraço para você. Obrigado, cara. Um abraço. Até mais. Obrigada, até mais. Bom, senhoras e senhores, aí a gente vai entendendo que essa globalização do agronegócio, esse conceito do agribusiness, como o Ale trouxe no começo da fala dele, e eu acho que foi brilhante ele voltar justamente nesse início de tudo, é para mostrar para você que nós estamos aqui trabalhando um dia depois do outro, para que você possa construir as informações que são pertinentes para o teu mercado, para a tua gestão. O comportamento de um preço de um produto qualquer que seja, na bolsa qualquer que seja o café negociado na bolsa de Nova York, seja a soja negociada na bolsa de Chicago, ela nunca vai ser ou ela nunca vai ter o mesmo efeito sobre um produtor em relação ao outro. O efeito é sempre diferente porque as gestões são diferentes, os custos são diferentes, as despesas são diferentes e a forma de comercializar aquilo também. Então, o mercado, além dele ser diferente todos os dias, todo dia ser um mercado novo, nós temos um mercado para cada profissional, para cada produtor. Claro que os bons momentos e os maus momentos, eles abrangem um número grande de pessoas, mas eu costumo sempre dizer isso, até mesmo os vales do mercado, os maus momentos, eles podem dar oportunidade para algum dos elos da cadeia, e essas oportunidades, elas precisam ser capturadas, mas entendidas, sobretudo. Então é isso que a gente faz aqui no Conversa de Cerca, dá mais espaço de conversa, de bate-papo com essas grandes mentes que estão pensando o agronegócio, para que você possa também ser inserido nesse contexto e entender que momento é esse que você está vivendo, seja para o seu café, para a sua soja, para o seu milho, para o seu boi gordo, não importa. O objetivo é a gente alcançar o maior número possível de pessoas para que as suas decisões sejam cada vez mais assertivas e a sua gestão cada vez mais profissional, como já tem sido nos últimos anos. A gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca, te convidando a assistir esse e todos os outros, ou aqui no nosso site, noticiasagricolas.com.br, no nosso menu podcast, você vai clicar no Conversa de Cerca para ter todos os episódios, e estamos também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, uma playlist só para Conversa de Cerca, e em todas as plataformas de áudio disponíveis, também todos os nossos episódios por aqui. Quarta-feira a gente volta a se encontrar. Até lá!